Só confirmar que tá filmando. Tá tudo filmando. Esse aqui é um módulo específico para fazer cálculo de física de radiação. Não, o Joniac. Esse aqui é o Joniac, né? Foi a cópia do ENIAC que o John von Neumann fez. 53. Esse aqui ele já tem teclado, né? Um teclado meio diferentão. Mas aquilo ali atrás é a CPU inteira. Aqui é a impressora dele. Aí a parte bacana da impressora é que ele imprime em fita, como se fosse fita de máquina de escrever. Aí a fita tem o preto e o vermelho normalmente, eles usam o preto para input e o vermelho para output. Ali as fontes, aquecedor, essas coisas que você precisa fazer com temperatura controlada, né? Senão os vácuos não funcionam. Essa aqui é uma ULA, um elemento de lógica. Bacana. Aqui é um elemento lógico, isso aqui deve ser um monte de porta-lógico. Ah, um keyboard turbo. Aqui um dos problemas dos computadores é como é que eles faziam memória, né? Aí, isso aqui é um tipo de memória baseada em CRT. Você vê que tem um tubo de CRT aqui. E o CRT que eles faziam era tão ruim que quando você jogava o elétron na tela, ele ficava um tempão. Então eu usava isso como memória. Você colocava um monte colocava um tubão de CRT na frente, atrás você colocava um sensor de luminosidade. Aí você jogava o bit na tela e ele ficava por um tempão. Mas servia como memória para falar que o bit estava aceso, né? Aí você fazia uma realimentação. Tipo um refresh de memória, né? Aqui um outro computador da época. Aqui fala a história de como é que quem tem a patente do computador, quem inventou o computador, basicamente não tem, assim, nenhuma das patentes teve validade, porque um era prior art do outro. É uma monte de válvula embaixo. Aqui, ó, um Matsubtract. Ah, isso aqui é 1 bit de somador. É quando você faz em porta-lógica, o somador é o shor, né? E depois, se você quiser o somador com QR, é o shor mais um end. Então isso aqui é um módulo de somador, deve ser um shor e um end. Cada um desses é um bit. Ah, esse aqui é o Enigma. Foi pra isso que o Turing fez o computador, né? Pra quebrar a senha do Enigma. Esse Enigma aqui é original, não tem muitos originais não, que sobreviveram à guerra. Mas a ideia do Enigma é assim, você tem aqueles gears ali em cima, né? Os gears são a chave privada, então... Bom, na verdade não é que tu vai feito doce, mas é a chave secreta. Então você coloca um gear na posição até 17, 12, 7. Aí cada vez que você digita uma tecla, aquele primeiro gira. Aí você vai digitando até que quando o giro inteiro o primeiro, gira o segundo, depois quando gira o terceiro. Então com isso as teclas ficam permutadas, e não é permutação simples igual a do César. As permutações vão andando junto com ele, né? Então faz um ciclo muito mais longo que uma permutação simples. Aí quando você digita uma tecla aqui, o LED correspondente da letra ali do lado aparece. Então, por exemplo, para essa posição você aperta o R virou T, então você anota o T lá, T. E vale ao contrário também, né? Ele é simétrico. Aí se fosse só isso, já seria difícil de quebrar, mas aí os alemães, para garantir que fica mais difícil ainda, eles têm uma chave de troca aqui. Então você fala assim, ó, sempre que aparecer um U, você troca por, deixa eu ver, aquele U tá ligado no C. Sempre que aparecer o U, você troca no C. Aí fizeram isso para aumentar o número de combinações possíveis, ninguém conseguiu quebrar com força bruta, mas na verdade piorou, porque quando você coloca esse tipo de chave, você garante que o U nunca vai parar no U mesmo, né? Você nunca volta, aqui o U vai sempre pro C e o C vai sempre pro U. Então, como o U sempre vai para alguma outra letra, ele nunca vai nele mesmo. Então tem buracos na representação, e o que o Turing fez para quebrar foi justamente fazer ele calculou usando a teoria dos grupos para ver quais são os grupos possíveis em que o U não vai para ele mesmo. E com isso diminuiu o espaço ao invés de aumentar, ficou mais fácil de quebrar. E ali uma polia do Colossus. O Colossus ele é bem maior que a máquina do Turing, né? A bomba do Turing. E ele tem umas polias enormes para girar os fios que passavam o clock dele, né? O Colossus já era digital, não era totalmente analógico. O Colossus eu vi funcionando, tem lá em Blech, né? Uma reconstrução, né? Aqui é um pedaço do Manchester Baby, com aquele tubo de CRT que eu expliquei, né? O tubo aqui é a memória. Aí a parte bacana é que eu chamo de Williams Kilburn Tube, que foram que inventaram, mas eu conheci o Kilburn. Quando eu fui visitar Manchester lá em 99, o Kilburn estava no museu explicando como funcionava, então eu tive que conhecer ele, foi bem bacana. Aí eu aprendi isso aqui direto com ele. Aqui é um shift register magnético, então isso aqui são 64 bits de memória, hoje em dia você tem gigas de memória no seu celular, isso aqui são 64 bits de memória.
E é core memory, né? Tem um lugar lá na frente que explica como é que funciona a core memory, então eu deixo pra mostrar lá. Ah, esses aqui são os primeiros computadores. São os primeiros computadores alemães do Konrad Zuse. Então a gente acha que quem inventou o computador foi o Turing, mas só porque foi o Turing que ganhou a guerra, né? Se os alemães tivessem ganhado a guerra, eles iam falar que quem inventou o computador foi o Konrad Zuse. Isso aqui é uma porta lógica mecânica. Isso aqui implementa um end. Você puxa, ela tá vendo que tem 0, 0 e 0. Então se você puxar o 0 pra cá e puxar o 1 pra cá, a saída vai ser 0, mas se você puxar o 1 e o 1, a saída vai dar 1. Isso aqui é um end mecânico. Ah, esse aqui é o mesmo end, só que usando o capacitorzão gigante. Ah, é relay na verdade, usando o relay. Ah, esse é um somador inteiro. Que bacana. Aí soma lá e o resultado sai em 2 bits, né? Então 2 LEDs que você soma 1 com 1, como o resultado pode ser 2, precisa de 2 dígitos. Ah, aqui são os outros 2 pedaços do ENIAC. Então isso aqui é uma outra function table, é uma outra lookup table. E esse aqui é a impressora dele. Ou pelo menos uma das impressoras, né? Que ele usava. Aqui saiu o output em cartão perfurado. Então cada um desses modulinhos aí perfurado. A gente acha que o ENIAC, nossa, o ENIAC que coisa antiga, né? Olha o acumulador visto por trás. Ele deve ser lento pra caralho, mas na verdade não é tão lento quanto a gente pensa não. Ele chega a ser comparado a uns computadores modernos hoje em dia, mas é porque ele é massivamente paralelo. Hoje em dia os computadores não são, né? Então, como o ENIAC é massivamente paralelo, tem conta que ele fazia super bem. As contas da época, pelo menos, de integração, né? Isso aqui é o Univac. Na época que todos os computadores terminavam em VAC, ou por causa desse aqui. Ficou tão famoso o Univac que... Inclusive tem uma história aqui falando disso, né? Aqui, ó, a história da Lois Lane que vai encontrar... vai encontrar o marido ideal pra você e apareceu o Clark Kent, mas ela queria o super-homem. Mas olha só, o computador que faz esse match é o Univac. Então teve uma época que o Univac era sinônimo de computador. Você, não, vamos lá, compra um Univac pra minha universidade. Aqui é o painel dele. E começa a ficar um pouco mais de cara de computador dessa época, das décadas de 60, 70, né? 70 já tinha um computador melhor, mas na década de 60. Isso aqui é memória também. Ah, essa memória aqui é um delay line. É um delay line de mercúrio. Isso aqui não é core memory, ele também não é o de tubo. Isso aqui funciona da seguinte maneira. Isso aqui é um tubão de mercúrio. E você aplica uma pressão aqui, a pressão se propaga até o outro lado, né? Então significa que se você coloca um bit aqui, o bit vai aparecer para lá. Então ele funciona como memória, né? O bit está guardado dentro desse tubo enquanto ele propaga. Só que quando ele chega aqui, você esquece o bit, né? Porque ele propagou inteiro. Então você volta e realimenta. Então, dependendo da precisão que você consegue colocar variações de pressão dentro desse tubo, você consegue guardar uma string inteira aqui. A string fica indo e voltando. Aí quando a gente fala hoje em dia de memória RAM, assim, quantos de memória RAM tem no seu programa? É porque memória de acesso randômico. Essa aqui não é de acesso randômico, essa aqui é memória de acesso sequencial. Porque se você quiser um bit aqui no meio, você tem que esperar o bit chegar aqui nessa ponta. Então isso aqui é memória de acesso sequencial. Quando a gente fala de acesso randômico, é em oposição a esse tipo de memória aqui, que é memória de acesso sequencial. Aí essa aqui funciona com variações de mercúrio, né? Então tem um tubo de mercúrio lá dentro que passa aqui, mas tem umas que são sonoras também. Eles passam com... aqui tem um alto-falante, aqui tem um microfone. Aí você realimenta com o tempo de propagação do sinal elétrico de um ponto até outro. Deve ter uns exemplos disso por aqui. Isso aqui é o tape drive, né? Ele gravava com fita cassete. Só que é uma fita cassete enorme. Mas é fita cassete, é igualzinha do que rodava no MSX. Isso aqui é para armazenamento permanente, né? E a memória é claramente temporária. E o legal é que esse mecanismo que sai dessa ponta e entra na outra, assim, mas pô, que coisa ineficiente, ficar realimentando para poder não perder o bit. Mas computador hoje em dia é a mesma coisa. Você pegar os chips DDR lá, que você coloca no seu computador hoje em dia, também tem um monte de capacitor que descarrega, você tem que ficar realimentando fazendo refresh. Aí, se você quiser fazer sem refresh dá, mas é mais caro. Hoje em dia não tão mais caro porque tem flash memory no mês. Aqui a plaquinha de circuito aqui que já não era mais com vacuum tube, já era com transistor. Esse aqui é um leitor de papel, né, de cartão decorado. O ferrante. O ferrante foi o computador feito depois do Manchester Baby, né? Que o Turing fez computadores secretos lá em Bletchley e ele usou o conhecimento dele para fazer o Manchester Baby em Manchester. Só que o Manchester Baby foi só um protótipo, isso aqui foi a versão comercial dele, que é o ferrante. Um sistemão da IBM também. Esse era de vácuo ainda, vacuum tube.
G15 também é outro computador de vácuo. Todos esses nessa época são computadores baseados em vácuo, não tinha transistor ainda, então você fazia as portas lógicas e colocava os bits com um vacuum tube. Librascope. E nessa época você programava em Fortran, né? Então aqui tem uns exemplos de Fortran e livro em russo de Fortran. Olha lá, referência. Flowchart, porque nessa época fazia sentido fazer flowchart, né? Os programas eram sempre meio sequenciais, não tinha multithread nem nada. E aqui você colocava, então aqui precisa realmente número de linha, né? Então o statement number, daqui que vem os números de linha que você via no Basic. Então, o comecinho de computação científica foi com isso. Manual de Fortran. A Grace Hopper fez COBOL. Ali tem um exemplo para quem não conhece como é que compila. Aqui é um exemplo de centro de computação em 1958. Os computadores eram tão grandes que precisavam desses centros enormes só para acomodar eles. Então, tudo isso aqui, esse andar inteiro é um computador. Esse aqui mais um computador. Esse aqui já é transistorizado, né? São os transistores enormes. Tem um pedaço de vacuum tube, mas ali no fundo é mais transistor. Esse aqui é bacana porque ele é um... Todo o sistema aqui, né? Daqui até aquela ponta ali é um computador de uso militar na época da Guerra Fria e servia para calcular a trajetória de míssil. Então tinha um radar aqui, aí você usava esse leitor aqui para falar, ó, aqui eu tô vendo um, aqui eu tô vendo um, aqui eu tô vendo um, e ele conseguia integrar e calcular o resto do míssil, da trajetória. Baseado na posição, integração, etc. Aí a parte bacana é que sempre tem a chance de você, o cara que está operando isso aqui, achar um míssil nuclear vindo na sua direção. Aí se fosse o caso, o próprio computador já tinha um telefone que ia direto para o presidente. Você tira isso aqui do gancho, já cai no presidente e fala assim, olha, os russos mandaram o míssil, o que a gente faz? Aí tem um outro botão aqui que é manda o nosso. E aqui é toda a seleção dos integradores, dos buffers, etc, né? Ó, registro A, registro B, acumulador. Então aqui é onde você programa. E provavelmente aqui são os bits de entrada. Isso aqui é muito legal, né? E esses computadores, esses LCD aqui, isso aqui é CRT, né? Esses CRTs eles são feitos ruins de propósito, assim. Se você acende um bit, ele demora para sair, ele tem a latência dele alta, a permanência dele alta, né? E é para poder ficar mais fácil de ver o míssil, né? Porque se for um pontinho muito tênue, você não consegue ver. O negócio é deixar um rastro, é muito fácil de ver para onde ele está indo e para calcular a trajetória. Aí os computadores do PDP-1, eles deixam muito rastro de propósito, porque eles são isso aqui reaproveitado. Todos os CRTs do PDP-1 vieram dessas máquinas aí, depois que não precisou mais, depois que ficou obsoleto. Aí lá atrás é a CPU de fato, né? Isso aqui é só o painel, mas dá pra ver lá atrás tem a CPU com os vacuum tubes e tudo mais. Aqui mais um computadorzinho. Deixa eu começar a ficar um pouquinho menor, né? Ah, isso aqui é um DAC. Ah não, Core Memory. Esse aqui é a memória em Core Memory, né? Eu acho que lá na frente vai mostrar uma Core Memory, vai mostrar como funciona. Esse aqui também é outro módulo para calcular a trajetória. Ah, esse aqui é dentro do navio. Então, esse aqui é um computador náutico. Mas é a mesma coisa. Esse aqui é interessante que ele também serve para calcular a trajetória de míssil, mas serve para míssil em avião. Então você olha aqui, isso aqui é um visor, né? Você alinha mais ou menos, não tá vendo? Ah não, isso é para calcular o alvo. Você alinha o seu alvo mais ou menos, coloca aqui o ângulo, não sei o que, aperta o botão e fala. Aí aparece um computador dizendo, ah, então você tem que soltar o míssil agora. Aí o míssil vai na direção certa. Então isso aqui é para calcular a trajetória do seu míssil. Você seleciona o alvo e ele te avisa qual é o momento certo para atirar. E aí tem uma simulação de como é que fica, né? E aqui dentro mostra como é que é, né? Isso aqui deve ser tudo transistorizado, não deve ser de válvula, né? Esse aqui é bacana porque isso aqui é um pedaço de um míssil nuclear por dentro. Você nunca viu um míssil nuclear? Então, aqueles que podiam destruir o mundo, então é esse aqui. Esse aqui é um pedaço do foguete que controlava ele. E como eles têm que mudar a trajetória em real time, então ele é cheio de integradores. Aqui dá pra ver que cada uma dessas plaquinhas aqui é um integrador para calcular a trajetória. Tem um monte, né? Aí dá pra ver aqui um monte de resistorzinho.
É um computador inteiro, você imagina que na década de 60 esses MIs tinham computador embutido e computadores da década de 60 são grandes, né? Então esse aqui tá bem miniaturizado. Só que você imagina que você só a ponta do foguete, né? O foguete inteiro vai longe ainda. Aqui não tem o computador da Apollo, tem só um exemplo, mas no Smithsonian tem o computador da Apollo, dá pra ver ele de perto. Ah, mas tem o protótipo da Apollo, tá aqui. Esse aqui é o protótipo do computador que fazia a trajetória da Apollo. Então, quando você vê lá na Apollo 13, os caras configurando a energia de cada um desses módulos, é isso aqui que tava tirando. Não, então a ordem certa de ligar é liga esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Que era pra calcular qual que era a ordem que gastava menos energia no boot. Esse era o problema da Apollo 13, né? Eles não tinham energia pra bootar o sistema. Então eles tinham que ligar os módulos na ordem que gastava menos energia. Aqui o System 360, que o lance da IBM é que eles tinham aquele monte de computador, né? Tinha Joniac, tinha não sei o que, Univac, etc. Cada um usava um sistema de programação diferente. Aí a ideia desse aqui da IBM é que ele emulava os outros. Então esse aqui foi o primeiro virtual machine, por assim dizer, né? Você podia usar programa dos outros computadores nesse aqui. Aí fez um sucesso louco. Todo mundo queria esse 360 porque ele podia rodar o programa dos outros, né? Foi o primeiro emulador, primeiro virtual machine. Aqui o System 360 por dentro. Aqui o core memory. Nossa, esse core memory é muito pequenininho. A ideia do core memory é que ele é um ímã, né? Ele é um ímã em forma de rodelinha. Você coloca dois sinais vindo daqui pra cá. Aí você magnetiza aquele ímã de maneira permanente e ele fica sendo um bit. Se está magnetizado um bit, se não está zero. Aí a parte bacana dessa memória é que ela é permanente. Então isso aqui, ó, é da década de 65 e o programa que eu vi da década de 65 tá aqui ainda. Você consegue ler esse programa. Porque ele não perde com o tempo igual as memórias tradicionais. Inclusive naquele PDP-1 que está em demonstração lá na frente, o boot dele é muito rápido, porque você liga e a memória está lá já ligada, não precisa carregar nada. É só desligar que o programa continua. Aí o problema do core memory é que é grande, né? Cada uma dessas bolinhas é um bit. Inclusive os que foram para a Lua, as memórias do computador que foi para a Lua eram tudo core memory. O core memory só deixou de ser viável economicamente na década de 70. Tudo na década de 70 ainda é core memory. Transformer Read Only Store. Ah, é marrom. Tá. Isso aqui é marrom com transistor. É como se fosse, eles falam transistor, mas provavelmente deve ser diodo por dentro, né? Ah não, você chama de transformer. Pera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. É, eu acho que é isso mesmo. É marrom feito com diodo discreto. Lá atrás, ó, as fitas do IBM. Ah, isso aqui é um HD. Isso aqui é um HD da época, lá, o discão girando. E esse HD ainda é pequeno, né? Você vê que tudo isso aqui é HD, né? Tudo isso aqui é um HD. Deve guardar, sei lá, tipo 4 MB de memória. Deve ser dessa ordem. Mas tem uns maiores, inclusive tem um lá pra frente que é um maiorzão que esse. Então esse aqui é o HD, para acesso rápido, lá atrás com fita, né? Então esse aqui era um pouco meio acesso randômico. Aquele lá é sequencial, você tem que girar a fita até a posição que você quer. Ah, isso aqui é para calcular nota em escola, a versão mecânica. Depois fizeram a versão eletrônica disso. Hamac. Ah, esse aqui foi o primeiro HD. Primeiro de todos. Então, olha o tamanho do primeiro HD. É um monte de disco para ler os bits em paralelo. Olha lá, 50 discos. E tinha 5 milhões de caracteres. Então, isso mesmo, tinha 5 MB. Esse negócio inteiro aqui é um HD de 5 MB. Gente, 5 MB. O meu cartão SD desse tamanhozinho assim tem 128 GB. Isso aqui é 5 MB, é o tamanho de uma imagem, é um JPEG. Cabia um JPEG nisso aqui. E esse aqui tem uma demonstração, ele tem um ligado lá atrás. Mas acho que só de quarta-feira que ele mostra e hoje eu estou gravando isso no domingo. Ah, aqui são os tipos de memória, né? Olha lá, esse aqui é o core, que são os núcleos de ferrite enrolado. Bubble memory. Nossa, chegou a ser usado em videogame. Ah, aqui fala, né? O CCD. O CCD ele foi criado como memória, mas não pegou como memória, não era muito caro. Mas ele descobriu que servia bem de sensor. Então o CCD que foi inventado como memória, que é um exemplo de memória CCD, hoje em dia é sensor de câmera digital. Memória de filme, memória de tubo, que é parecido com o tubo do Kilburn, né? Magnetic Stick. Também é magnético. Aqui já fica Cell Drive.
capacitor. Essa aqui são todos os tipos de memória que hoje em dia ninguém mais usa, né? Memórias antigas. Aqui o exemplo de rede moderna. Ah, aqui tá pra frente, né? Acho que começa de lá. É, isso começa daqui mesmo. Então aqui é um Core Memory. E aqui tem row e até hoje em dia, né, você vai lá, você pegar, hoje em dia não, você, na época dos 80 você tinha os bits lá, o A0, A1, A2, etc, mas era tudo row e memory, você tem que fazer o refresh por linha. Aqui é o Magnetic Core Memory. Esse aqui também é 32K de Core Memory, olha o tamanho do 32K, né? Mas olha como os cores são bem pequenininhos, os caras conseguiram monitorar bem. 78, né? 78 já tinha os 80, já tinha memória de silício. Mas ainda tinha gente que usava esse tipo de memória. Porque a memória de silício você precisa refrescar, né? E esse tipo de memória é melhor em aplicação espacial. Memória de silício, qualquer raio cósmico que entra, você já perdeu o seu bit. Agora você está no espaço e não tem muita blindagem, essa aqui é melhor. Aqui já são as memórias da minha época, né? As memórias DIP. Intel, Texas, Mostec. Aí um módulo SIM. Aqui como a memória é feita, né? Essa aqui é a pastilha de silício. Eles imprimem na pastilha e depois cortam em quadradinho, para cada quadradinho vai num chip. É uma placa-mãe de 8486. Tipo, isso aqui eu já era adulto nessa época e tá no museu. Montei muito disso aqui. Dá a volta, tanta partição, sorry. Aqui é o Punched Card. Fita magnética, isso aqui eu usei bastante também, mas usei na época do MSX, né? A gente usava fita cassete. Essas aqui são as fitas grandonas. Um pedaço de HD do Hamac, aquele 50 discos lá, esse aqui é um deles. Aqui é outro HD de IBM. Aqui é a fita cassete, então essas aqui que eu usava. Ah, o Commodore PET tem um lá em exposição mais pra frente. Fita, um disquete de 8, tem um disquete de 8 em casa. Esses drivezinhos aqui, devo ter uns 30 desses em casa. Nenhum funciona. Eu peguei esses num depósito para tirar os motorzinhos e fazer brincadeira com ele. Mas eu acho que eu tenho uns 30 desses. O disquete de 5 quartos foi o que eu mais usei, foi esse de 5 quartos na época do MSX. Mas tem aqui o de 3,5, Zip Drive. Zip Drive eu usei também, não pegou muito, mas eu usei. Olha os memory stick, você pega aquele discão lá, que lá é uns 50 avos de 5 GB e esse aqui tem 1 GB num cartãozinho minúsculo. Esse HD aqui é da época que a gente chamava de HD de Winchester, né? HD pesadão. Vamos pra frente. Ah, aqui tem um Drum Memory. Aqui é o Drum Memory, ó. Os bits são gravados na cabeça magnética que gira. E aqueles ali atrás são os sensores que dão os bits. Então ele é a memória magnética e sequencial. Esse aqui é a memória do CRT, né? Quando os bits estão ligados no CRT. Assim. Um tubinho de Kilburn. Aqui é o... Esse aqui é não, esse aqui é um delay line também. Aqueles que passam por tubo de mercúrio.